Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas. O PME Online é um oferecimento de Cybersul Softwares de Gestão. Olá, bem-vindo ao PME Online. Meu nome é Michael Valera, administrador da plataforma, que é composta de um site, do podcast e do canal do YouTube. Hoje o nosso tema vai ser a prevenção de fraudes corporativas. E para conversar sobre esse tema, tenho o prazer de estar online com a detetive Karina, especialista em fraudes empresariais. Ela já está online comigo. Tudo bom, Karina? Olá, tudo bom? Como é que está? Tudo ótimo. E esse sotaque inicial, eu já vou entregar ela é de Lisboa, né? Natural de Lisboa. Karina, começa falando então pra gente como é que tu ingressou nessa área, como é que tu te tornou uma especialista em fraudes empresariais. E fala pra nós o que é isso de fato, né? Muito bem. Então, na verdade, eu fazia gestão e intermediação de hard e soft commodities, e nessa intermediação de hard e soft commodities eu já gerenciava o compliance com o decorrer do tempo e devido às questões que por vezes surgem no campo das negociações, acabou por ir acontecendo a detecção de vários casos irregulares entre fornecedores e também entre clientes. Então, nesse âmbito, eu fui trabalhando um pouco mais na investigação corporativa pela necessidade para poder, de facto, unir as duas pontas e poder efetivar bons negócios. Com o tempo, vários clientes e fornecedores foram pedindo ajuda. Porquê? Precisamente pela minuciosidade com a qual era feito o compliance. Acabei por ir apostando um pouco mais na área de investigação, fui apaixonando-me mais e mais nesta área, porque é uma área que requer muita paciência e estratégia, e acabei devido ao excesso de demanda, abrir bastante o leque de atuação e dedicar-me inteiramente à área da investigação privada. O que é que são fraudes? A fraude vai desde as informações incorretas que podem existir por intenção maldosa, não é? Com o objetivo de criar dolo ou num fornecedor ou em um cliente, até mesmo o desvio de cargas, roubos, desvios de verbas, venda de informações para empresas concorrentes e até mesmo aquilo que as pessoas por vezes não pensam, mas que é a própria vida pregressa dos funcionários. Quando nós somos empresários, não é? Por norma, hoje em dia ser empresário é quase impossível atuarmos sozinhos, não é? Acabamos por ter pessoas na equipa que, com o passar do tempo, por muito que não queiramos, acabamos por dar enfim, mais voto de confiança em alguns pontos, e isso por vezes também nos coloca em situações que as pessoas vão sabendo mais do que aquilo que por vezes devem e podem usar algumas coisas contra nós, ou até mesmo usar as fragilidades do negócio para poderem fazer algum tipo de intento. Então, nem sempre as pessoas têm uma má intenção, nem sempre, de facto, elas começam com essa vontade, mas às vezes a oportunidade surge. E quando a pessoa se encontra num momento de aperto financeiro, num momento em que a vida não corre tão bem, às vezes pode acontecer que a pessoa caia na tentação e acaba por depois se tornar algo recorrente. E com isso, obviamente, o empresário acaba por perdendo dinheiro e às vezes ficando em situações bastante delicadas. Então, basicamente é isso. Muito interessante, muito interessante. Já abriu-se por uma porção de perguntas aqui, porque é muito curioso, né? São poucos profissionais que a gente encontra, né, com essa especialidade, então a gente vai ter bastante coisa para conversar. Mas antes eu queria te perguntar qual é que é o perfil de empresa que te procura? Qual é o porte? É mais empresas grandes ou pode aparecer empresas de qualquer porte procurando esse tipo de serviço? Tem algum segmento, algum nicho que te procure mais? Serviço, comércio, indústria? Ou é difícil de tu
contextualizar nesse sentido? Bom, na verdade, de tudo um pouco, digamos assim. Parece clichê, mas o que é que acontece? Por norma, o padrão do perfil das empresas que têm recorrido aos serviços são empresas que têm acima de 15 funcionários, digamos que entre uma pequena, média para grande empresa. Sendo que também já tivemos, excepcionalmente, alguns casos de empresas mais pequenas, pequenas em termos de funcionários, mas que ocorrem alguns desvios financeiros bastante elevados. Isto porque, às vezes, os pequenos dinheiros, não é? Digamos assim, não são tão valorizados, mas no final do ano dá uma verba bastante interessante. E quando o empresário começa a fazer contas do dinheiro que perde no final do ano, começa a compreender que, por vezes, a prevenção é menos dolorosa financeiramente do que propriamente quando a situação já ocorre. Então, temos de tudo um pouco, desde logística, desde restaurantes, desde empresas que prestam serviços de RH para algumas grandes multinacionais e, inclusivamente, temos empresas que também têm o seu próprio departamento, o seu núcleo de inteligência, mas que acabam por requisitar os nossos serviços para poder, às vezes, fazer análises entre aquilo que o núcleo consegue investigar e aquilo que uma investigação externa consegue também aperfeiçoar, digamos assim. Então, acaba por ser um pouco diversificado. Interessante, interessante. A fraude ela pode existir em qualquer porte e em qualquer segmento, essa que é a verdade, né? Mas agora te questionando mais do ponto de vista, vamos dizer assim, operacional desse tipo de investigação, né? Em linhas gerais, como é que ele acontece? É aquele negócio. Muita gente ouviu falar em detetive e pensa em Hollywood, pensa nos filmes, né, de Hollywood. Pois é. Disfarces, perseguição, né? Eu acredito que o É, teu negócio é muito mais, talvez, burocrático até, né? Mas explica para nós quais são todos, então, os artifícios, né, que se usa para fazer uma investigação desse tipo. bom, na verdade as pessoas quando pensam em investigação, não é? Pensam no James Bond. E na prática, se eu tivesse os meios do James Bond, demoraria numa hora ou 2 horas, como ele faz no filme, a investigar um caso que às vezes demora um mês ou 20 dias, não é? Bom, mas o que é que acontece? Efetivamente, nós não andamos por aí aos tiros, porque isso é completamente impensável, mas temos sim casos em que temos que trabalhar infiltrado com equipas que não sabem, não têm conhecimento de quais são os operacionais que estão em campo, precisamente para que o próprio serviço de investigação seja mais perfeito, não é? E temos casos de monitoramento, ou seja, o que é que acontece? Na verdade, o nosso trabalho é 30% back-office e 70% em campo. Porquê? Há todo um conjunto de informações que nós temos que analisar, toda a informação que o cliente passa, toda a informação dos potenciais ou possíveis suspeitos, ou seja, tudo o que está envolvente ao local para poder montar a estratégia. Então, cada caso é um caso. Há situações que nós deslindamos através, por exemplo, dos nossos operacionais de crime cibernético e perícia digital, para entender se há sequestro de dados, se há roubo de informação interna, enfim, por aí. Há outras situações que, efetivamente, nós temos um trabalho digital, mas depois temos todo um trabalho em campo para podermos recolher as provas, fotos, filmagens sigilosas, escutas, que possam efetivar e solidificar o caso, caso o cliente deseje levar, por exemplo, para uma via judicial. Então, nós não fazemos perseguições, digamos assim, mas fazemos sim monitoramento, trabalho infiltrado em campo, usamos de alguns mecanismos tecnológicos e também de estratégias que vamos fazendo conforme a necessidade do caso e a criatividade. O sentido é entregar a verdade ao cliente, seja ela qual for, não é? O nosso lema é que a verdade dói, mas liberta, mas também fazê-lo, obviamente, de forma profissional e segura, sem colocar em causa o cliente ou até mesmo a equipa.
Como é que tu distinguiria o trabalho de vocês de um trabalho de uma empresa de auditoria tradicional? O que tu acha que faz além ou faz menos do que uma empresa de auditoria? Normalmente, uma empresa de auditoria baseia-se naquilo que é a área contábil, documental, não é? Nós temos pessoas que trabalham connosco nessa área também, para podermos analisar alguns factos que são importantes e também para podermos eliminar, por vezes, alguns suspeitos dos casos envolventes. Porém, o nosso trabalho, digamos que é um pouco além da auditoria. Porquê? Porque nós vamos recolher provas. E as provas, perdão, as provas são para fundamentar casos, ou seja, são aquelas provas que, por norma, perdão, não sei, não sei como virar. Perdão, estava eu dizendo que as provas são, por vezes, aquelas provas mais complicadas que a auditoria pode ter uma suspeita, mas que para fazer uma acusação formal necessita de algo mais, não é? Nós temos situações, por exemplo, de casos em que os advogados têm conhecimento de uma parte da suspeita, não é? Portanto, existem evidências que são muito consistentes e factuais daquele problema. Mas o problema está depois em conseguir provar e construir um caso sólido para levar para a justiça. E o que é que acontece? Hoje em dia, ser empresário é um desafio tremendo, não é? Porque nada contra, obviamente, as pessoas que trabalham, portanto, os operacionais, não é? Os funcionários, mas tudo recai por cima de um empresário. Então, até mesmo às vezes numa justa causa, com provas, o empresário não consegue se desembicilhar do problema criado em torno dessa situação. E eu já tive clientes que, se não fosse a investigação, teriam quebrado face à indenização, por vezes ridícula, que são pedidas de pessoas que tentam extorquir pessoas que às vezes trabalharam toda uma vida para conseguir o pouco que têm, achando que só porque têm um bom carro e uma boa casa têm todo o direito de pedir o que querem e bem os interesses, não é? Então existe efetivamente funcionários que têm problemas porque não são bem pagos, não são bem cuidados, não são bem tratados, existe. Mas também existem muitos funcionários que atuam como parasitas nas empresas. E que hoje em dia um empresário tem que ter ao seu dispor ferramentas e armas para poder estar salvaguardado para quando uma coisa não corre bem. Esse é o trabalho da investigação. É a pessoa, acima de tudo, ter uma prevenção que custa um dinheiro que é infinitamente menor do que aquilo que a pessoa pagará, mesmo por vezes não sendo culpada. Muito interessante. Então, eu acredito que muitas vezes vocês trabalham em parceria com as auditorias, então. Trabalhamos em parceria com as auditorias e com os próprios advogados. Porquê? Porque às vezes o advogado tem um bom caso, mas não tem provas suficientes para o caso ser sólido o suficiente para aguentar um julgamento. Interessante. Eu vou dar, posso até partilhar, se me permitir um exemplo. Eu tenho um cliente que ele começou a contratar-nos por uma situação, na altura até conjugal, depois acabou por nos contratar para todo o resto, e uma das situações foi até um caso empresarial. E de uma forma assim muito resumida, ele tinha um funcionário de extrema confiança que foi trabalhar para ele desde pequeno, que ele, enfim, era como se fosse um filho. Fez imensas coisas que não devia. Ele sempre foi acabando por desculpar, porque era uma espécie de protegido. Ele acreditava que realmente ele era assim rebelde e precisava de alguém que apostasse nele, foi desculpando várias situações até que esse moço fez um furto a um cliente do meu cliente. Como o cliente tinha câmaras, o cliente ficou extremamente bravo e exigiu o despedimento desse funcionário. O meu cliente ficou bastante aborrecido, enfim, ficou bastante zangado, mas não podendo contornar a situação, o que é que ele fez? Entrou em acordo com o jovem, pagou um valor a mais por fora da indenização, portanto, todas aquelas questões para ele poder se aguentar e poder se orientar e servir aquilo de aprendizagem, não é?
O que é que ele fez depois? Meteu um processo trabalhista, alegando que foi despedido por motivos de preconceito e racismo. Então, todo um conjunto de situações que nada tinha a ver e pediu uma indenização de 168, 169 mil reais. Perdão. Conclusão. Estamos a falar de um caso com registros, portanto, havia as provas do cliente, da gravação, do furto, mas mesmo assim, o processo que estava a decorrer diziam que aparentemente ele iria ter que pagar algum valor e que não seria de todo o valor que ele tinha feito e que já tinha acordado e que já tinha pago, mas seria muito maior. Então ele contratou-nos, acabamos de fazer todo um levantamento de vida pregressa, acabamos de fazer toda uma investigação da extorsão que ele estava a fazer, as ameaças, contando que inclusivamente iria contar alguns segredos. Conclusão, o cliente economizou 169 mil reais. Esta é que é a questão. Porquê? Porque juntamente com aquelas provas que já existiam, conseguimos reunir provas mais graves contra o próprio jovem para que o advogado pudesse fundamentar que, de facto, ele não era uma pessoa grata e também a intenção dele era outra. Portanto, aí está. Nem sempre, obviamente, os casos são fáceis, mas a prevenção tem esta vantagem. A gente sabe que muitas vezes a lei trabalhista, que vem sendo atualizada, né? Essa que é a verdade. Ficou muito tempo, a lei trabalhista ficou parada, engessada, e algumas reformas ajudaram ela, mas realmente ainda a gente encontra muita disformidade, muita disfunção em alguns julgamentos, né? Mas, enfim, voltando para a questão do trabalho de prevenção e de investigação, né, do teu trabalho, tu falou uma questão que eu quero até que tu fale um pouco mais e veja se eu entendi direito. Tu falou sobre infiltrar. Então, nesses trabalhos operacionais, assim, de investigação, de busca de prova, é possível infiltrar, por exemplo, funcionários dentro de uma empresa para eles tentarem levantar mais provas? Sim, porque, vejamos, não é? Há situações de desvios de carga, desvios de verbas, enfim, de várias situações que normalmente não acontecem com uma pessoa só, não é? Portanto, existe sempre mais do que um envolvido. Então, há situações que não têm como, para nós podermos efetivamente construir um caso sólido, não tem como sem ser através de um trabalho infiltrado. Então, nós colocamos agentes infiltrados em que, por norma, nunca é só um, é mais do que um, em que entre eles não sabem que estão a operar, naquele caso, como infiltrados, precisamente para podermos fazer e executar um bom trabalho, não é? Porque às vezes o ser humano, por muito que às vezes tenha experiência, sabedoria, acaba por subestimar os outros, não é? Às vezes um olhar, ou um comentário que às vezes possa demonstrar alguma intimidade ou algo mais, pode inclusivamente colocar em causa toda uma investigação. Então, por uma questão de lógica, entre eles não sabem que estão a operar no mesmo caso, mas é a forma que nós conseguimos também de poder obter o máximo de informação possível. Porquê? Porque cada um vai ter uma perspectiva e cada um, através das suas características, vai conseguir traçar o elo de ligação e confiança necessário, por vezes com o suspeito ou com o alvo que está a fazer efetivamente a fraude ou a fazer o esquema de desvio de algum tipo de situação, ou verba ou carga. Então, acabamos por ter esse trabalho infiltrado, Muito além do interessante. digital. Muito interessante. E falando sobre as fraudes especificamente, a natureza dessas fraudes, né? Eu acredito que muitos empresários procurem vocês, procurem o trabalho de investigação, pensando que tem um problema e muitas vezes se deparam com outros tantos, né? Sim. Mas o que tu consegue ver nesse ponto de vista? O que são as maiores demandas, as fraudes mais, vamos dizer assim, procuradas pelos empresários? E se existe alguma coisa, de fato, diferente do que tu costuma achar dentro das empresas? Sim. Então, quando nós começamos a procurar, não é? Costuma-se dizer quem procura acha, não é? E o que é que acontece? Às vezes nós estamos numa determinada direção, portanto, com um determinado foco,
e nesse foco acabámos por ir levantando muitas outras situações nos entretantos. Já nos aconteceu, por exemplo, num caso de desvio de verba, ter o desvio de verba e também ter o desvio de material. Então, encontramos o roubo do material e, em vez de resolvermos uma situação, resolvermos duas, sendo que a outra nem sequer estava equacionada, não é? Já nos aconteceu num caso de fraude financeiro, descobrirmos o caso de fraude financeiro e também o que é que originou esse caso, que por sinal era uma extorsão. Então, o que é que acontece? Na prática, a investigação é isso. Nós nunca sabemos o que é que vamos encontrar até estarmos efetivamente no terreno. Por isso é que é um tipo de trabalho que não dá para ser só online, não dá para ser só no escritório, não dá para ser só investigar papéis. Porquê? Porque nós temos que fazer um comparativo entre aquilo que nós temos de informação e aquilo que efetivamente nós vamos levantar no terreno. Então, o tipo de fraudes acaba por ser bastante amplo. Quando nós pensamos o que é que pode ser uma fraude empresarial, hoje em dia, apesar das pessoas às vezes acharem que é só uma questão de filmes, existem muita contra-espionagem. As pessoas vendem informações, as pessoas acabam por boicotar a concorrência. Então, há muitos mais casos desses do que a gente possa imaginar. As pessoas usam de grampos e escutas e softwares maliciosos para invadir empresas, para escutar, para fazer outro tipo de situações. Então, a investigação corporativa, a investigação empresarial é muito abrangente. Por exemplo, é a mesma questão que a questão dos funcionários, que é muito sobrevalorizada. Uma coisa é você ver a ficha cadastral de alguém. É certo, a pessoa pode ou pode não ter problemas, mas aquilo que vai determinar o caráter dessa pessoa não é uma ficha cadastral. Há pessoas boas que cometeram situações que não deveriam e há pessoas más que têm uma ficha cadastral imaculada. Então, como é que você sabe realmente com quem é que você está colocando dentro de portas? É só analisar o perfil daquela pessoa, como é que ela se comporta no dia a dia, que tipo de ações, atitudes, movimentos que ela faz. E aí você pode efetivamente traçar um perfil comportamental e entender se aquela pessoa vai dar algum tipo de problemas ou não. Se aquela pessoa gasta mais do que aquilo que ganha, por norma já tem um problema. E nem sempre é um endividamento do cartão de crédito. Eu tenho vários casos assim, de gerentes, de pessoas de cargos de confiança que do nada começaram a comprar carro zero para um, carro zero para a esposa, enfim, férias em locais luxuosos, quando vai haver um desvio todo por trás. E por vezes não é feito por eles. Tem várias pessoas mais pequenas, digamos assim, dentro dessas empresas, dentro dessas corporações, a atuar como se fosse uma quadrilha. Então, às vezes, nós temos aí empresas medianas e grandes, bastante interessantes, que, quando dão por elas, já têm uma quadrilha dentro de portas. Formam-se, não é? Vão-se formando. Sim. Então, Eu acredito, quando se fala muito em desvio financeiro, que tu falou por mais de uma oportunidade, eu observo que muitos empresários, eles acabam colocando talvez um excesso de cuidados, um excesso de demanda de segurança em estruturas, às vezes, de software, e obviamente são importantes, né? Regras de software, senhas, dupla validação, etc. Há uma série de ferramentas para tu deixar o sistema seguro e criar processos rígidos, né? Para o sistema ser seguro no aspecto de controle financeiro, por exemplo, né? Mas eu vejo que as pessoas, os empresários, às vezes esquecem que é sempre, que talvez a principal peça para se evitar as fraudes é atrás do sistema, é na frente do computador, que são as pessoas, né? Vocês também conseguem enxergar isso, que às vezes o empresário, o sistema está seguro, então não tem como ter fraude? sim, então, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho um caso de um cliente de um restaurante bastante renomado, por exemplo, que quando ele contratou o serviço, ele tinha mais ou menos 50 mil reais de desvio de picanha por mês. De De que? peças de Desculpa. picanha por mês. Peças Picanha. de picanha, isso. Um bom desvio. Dá para fazer bastante Um bom churrasco. desvio. Então, quando nós entramos e começamos a perícia, nós chegamos a mais ou menos um valor de 72 mil, sensivelmente.
iniciamos o trabalho infiltrado, tudo mais. E o que é que foi interessante? O desvio acontecia, quando nós começamos a perceber, o desvio não só acontecia com a questão das peças de picanha, mas também havia notas fiscais que eram clientes fantasmas, ou seja, também havia todo um desvio financeiro de clientes que supostamente tinham ido lá almoçar, mas que não foram, não é? Então, emitiam nota fiscal e depois era cancelada, o dinheiro ficava para a equipa, para quem estava a operar Caso do golpe. essa fraude. O que é que acontece? Quando nós iniciamos o processo, detectamos, portanto, quem é que estava por trás, mas quando aprofundamos, era o gerente que estava envolvido também na situação. E quem é que era o gerente? Era o filho do dono. Então, repare, não estamos a falar de alguém com dificuldades financeiras. Entende o que eu quero dizer? Então, aqui a questão é que quando nós iniciamos um levantamento um levantamento investigativo, não é? Nós podemos aqui, neste caso, detectar que ele tinha todo um sistema extraordinário, dos melhores no mercado, entre o controle da cozinha, entre o estoque, entre a caixa, todo um sistema de vigilância, mas, ainda assim, o gerente e mais alguns elementos, eram mais 4 elementos, entre garçons e cozinha, estavam a conseguir executar esse desvio de carne e esse desvio financeiro de clientes fantasmas. Então, repara, o cliente, quando avançou para a contratação de investigação, avançou por quê? Porque todo o investimento que ele fez nesses sistemas de software não impediu a continuidade da perda mensal que ele tinha percebido que tinha. Então, nem sempre, melhor, todo esse processo é interessante e é bom, mas nem sempre isso vai substituir uma investigação no terreno. É, Nem sempre isso vai substituir a execução humana, não é? A perspicácia. Portanto, aqui está uma boa prova, não é? Se o nosso trabalho fosse perfeito, nós não necessitaríamos de equipa. Mas por que é necessário uma equipa? Precisamente porque a gente vai conseguir chegar a pontos que sozinhos e mesmo com todos os mecanismos e tecnologias a gente não chega. é, E se é, formos a ver pelo próprio filme do James Bond, ele mostra isso, não é? Portanto, ele sozinho, ele não faz tudo. esse trabalho de, de auditoria dia a dia, de controle, enfim, de tu ter processos, né, mais seguros e às vezes redundantes para tu poder ter uma pessoa gerenciando a outra e enfim, ele é muito importante. Tu falou agora a nível gerencial, a gente vê muitos fraudes diferentes, né? Eu dirijo uma empresa de software de gestão, por isso que eu entrei nesse contexto. E com nós também já aconteceu muitas vezes de nos chamarem porque o sistema, o sistema financeiro, a parte de contas a receber, o proprietário notou que algumas contas a receber eram pagas e depois apareciam abertas no sistema, né? E aí Exatamente. o culpado era o sistema, né? Quando também a gente foi Exato. ver, conseguimos auditar que o gerente financeiro estava recebendo esses valores e Exatamente. reabrindo as contas, né? Então, obviamente que o empresário é obrigado a confiar em algumas peças-chave ali no seu negócio, mas isso não tira a necessidade de fazer algumas auditorias, algumas validações duplas, algumas mudanças de processo para que esse serviço seja Exatamente. permanentemente autogerenciado, né? Mas, enfim, Exatamente. é outra área grande que nós podemos falar sobre auditoria e investigação em sistemas, né, Karen? Sim, sem dúvida. Até porque Mas, temos a perícia digital, então, mas se encaminhando para o nosso final aqui, se tu pudesse dar apenas um conselho para quem está pensando em trabalhar com esse tipo de investigação de fraude, investigação dentro de empresas, assim, qual que seria? Qual seria o teu conselho? bom, na verdade é que, eh, eh, na minha opinião, hoje em dia, se eu consigo ter uma outra visão sobre a investigação empresarial, tem a ver também com a minha experiência profissional e de vida, não é?
Aqui o que eu posso sugerir é que aproveite ao máximo a experiência profissional, mesmo que por vezes pareça desvalorizada, não é? Às vezes a pessoa, mas o meu trabalho não é nada de especial. Sim, mas quando nós vamos começando a ter uma experiência profissional, nos permite ver um pouco como é que as pessoas agem, não é? Com que tipo de nichos de negócio nós nos identificamos mais e podemos atuar, não é? No meu caso, eu como sou apaixonada por números, para mim, todo e qualquer caso empresarial, para mim é fantástico, é extraordinário. Mas há pessoas, por exemplo, que se identificam mais com determinado nicho, mais logístico, mais restaurantes, enfim, mais hotelaria, que também acontece muito. Então, na minha ideia, é que a pessoa entenda muito bem qual é a área que domina, para que depois possa se aprofundar. Porquê? Porque o trabalho de investigação é isso, é muita calma, muita paciência, muita estratégia e muita criatividade. Às vezes há casos que a gente vai conseguir obter o resultado e não é pelos meios que a gente aprendeu. Às vezes é com o tempo que vamos criando outras estratégias, vamos trabalhando um pouco mais a criatividade e conseguimos às vezes chegar a pontos que num contexto normal não conseguiríamos. Então, domine um nicho e aprofunde-se na investigação para depois poder, de facto, entrar. Porque não é Muito assim bom. uma área tão fácil. Muito bom, ótima dica. Se aprofundar num nicho específico, né? Desenvolver um conhecimento específico para depois poder, né? Sim, Ter a pretensão de analisá-lo, de investigá-lo, né? isso, exatamente. Porque depois de começar a ir adquirindo experiência, aí nada mais para. Infelizmente, Beleza. o que nos mostra a humanidade é que temos casos para resolver por um bom tempo, não é? Infelizmente, é a Né? verdade. É. Karina, quem Enfim. quiser conversar mais contigo, tirar dúvidas, ver se esse tipo de serviço pode ser aplicado na sua empresa, Uhum. como é que te encontra, como é que pode conversar mais contigo? Bom, eu tenho escritório no centro do Rio, na rua 7 de Setembro, número 71, e também tenho escritório na Barra da Tijuca, próximo ao Shopping Metropolitano. O meu site é o www.detetivecarina.com.br e o meu zap, portanto, o meu número direto é o 21 97350 7507. Isso aí, não tem como não encontrar a Karina, todos os contatos estão aí. Quero te agradecer a participação, Karina, e também deixar um convite para quem está nos ouvindo para acessar o site pmeonline.com.br. Lá vocês encontram link para outros episódios e artigos exclusivos. Obrigado e um grande abraço. Obrigada. Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos www.pmeonline.com.br. O PME Online é um oferecimento de Cybersul Softwares de Gestão. Acesse o site www.cybersul.com.br e saiba mais sobre sistemas para pequenas e médias empresas.